Vamos começar a nossa live, tá? Até porque 10 horas a gente vai fazer uma outra live, só que secreta pelo Google Meet. E eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo, eu não sei, né? Se todos já estão na comunidade do WhatsApp, que é pela comunidade que eu vou compartilhar o link da aula do Google Meet. Se alguém não estiver na comunidade, mande um oi aqui, tá? Que eu coloco, eu mando o link para vocês entrarem na comunidade para que a gente possa, daqui a pouquinho, às 10, ir direto lá para a sala do Google Meet, tá bom? Gente, a gente vai falar hoje sobre os 10 maiores erros na avaliação psicopedagógica. Vocês sabem que eu costumo ser muito objetiva nos meus vídeos. Acredito que quem está aqui já tem assistido algum vídeo meu no YouTube e tudo mais. E hoje não vai ser diferente, tá? Eu quero ser bem objetivo. O nosso foco é sempre falar de psicopedagogia clínica, psicopedagogia no consultório, ou clínica, enfim. E quando a gente fala de psicopedagogia, eu sempre falo que a avaliação ela antecede a intervenção, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar dos maiores erros na avaliação, porque se eu não fizer uma avaliação estruturada e bem feita, eu não consigo evoluir para uma intervenção eficaz. Por quê? Eu só vou conseguir trabalhar com o meu paciente e fazer uma intervenção, um tratamento adequado, se eu conhecer o meu paciente, se eu souber onde estão as defasagens. E a gente não consegue fazer esse movimento se a gente não fizer uma boa avaliação, não é verdade? Eu conheço algumas clínicas, por exemplo, e já conversei muito com algumas psicopedagogas, inclusive alunas minhas de curso e tal, que já trabalharam em clínicas onde elas não faziam a avaliação. A avaliação vinha pronta de, por exemplo, tem a dona da clínica. Já ouvi um caso assim, a dona da clínica fazia a avaliação, depois ela passava só para intervir. E eu ficava pensando, gente, mas e o olhar dela em relação ao paciente dela? Ela só trabalhava com base em terceiros? Porque igual a gente, quando a gente recebe o paciente na avaliação, aqui no consultório, por exemplo, recebi meu paciente, às vezes ele já vem com a avaliação de outra psicopedagoga que fez há um tempo atrás, às vezes vem com a avaliação da neuropediatra, às vezes já vem com a avaliação psicológica, neuropsicológica, mas o terapeuta ele tem que ter esse olhar, ele precisa conhecer o paciente dele. Às vezes, numa avaliação de terceiros, você não vai saber, por exemplo, a preferência do seu paciente. E às vezes a gente pode utilizar aquela preferência, um hiperfoco, por exemplo, ao nosso favor na hora da intervenção, para que a gente possa criar vínculo com aquela criança, entendeu? A escuta e o caminho, sim, a gente precisa fazer essa escuta diretamente da família, não é verdade? E como que faz isso sem você fazer a avaliação? Não tem como. Como que você vai fazer uma escuta ativa daquela família? Como que você vai traçar esse caminho se você não conhecer o seu paciente? Não é verdade? E aí eu coloquei alguns erros para a gente conversar, que assim são comuns. Eu vejo muitas pessoas assim. Eu já compartilhei dos vídeos. Eu não lembro se foi em estudos de caso que eu fiz com as minhas gente, porque eu gravo muito vídeo. Então, às vezes, eu também faço as aulas ao vivo com as minhas cursistas, então eu trago estudo de casos para ela. Às vezes tem estudo de caso que eu gravo lá para a plataforma do curso. Às vezes tem estudo de caso que eu trago assim no YouTube. Então, é muita coisa. Eu confesso para vocês que eu não lembro. Mas, recentemente, eu compartilhei que uma cursista minha me mandou mensagem e falou assim, ela já atua. E aí ela falou assim, Priscila, acabei de receber uma vozinha que era no atendimento, ou era mãe, enfim, uma responsável que era no atendimento para o filho, e veio com um laudo da psicopedagoga falando que tem dislexia, e era laudo mesmo, Priscila, colocou CID e tudo. E aí, no laudo, a psicopedagoga solicitava mediação, solicitava as adaptações na escola, um monte de coisa. E aí eu olhei, e ela, mudou alguma coisa, Priscila? Porque a gente sempre conversou tanto que psicopedagogo não dá laudo, né?
Ah, ainda tem isso. Verdade, verdade, Lua. Laudo médico que já vem com dias e horas de terapia. Ainda tem isso. Principalmente nos casos de convênio, não é verdade? E aí aconteceu nessa situação que eu estou falando, porque o primeiro erro que a gente vai falar primeiro erro do psicopedagogo, achar que pode laudar. Então, por mais que a gente precisa fazer essa avaliação com a criança, às vezes, como a Lua colocou aqui, ó, já vem um laudo médico dizendo tempo de terapia. Gente, tempo de terapia, isso não existe. Como que um médico vai prever quanto tempo o seu paciente precisa? Eu até entendo que, por exemplo, vou dar um exemplo assim para vocês. Aqui no consultório, eu não atendo convênio. Porém, existem alguns convênios, como a minha região, é uma região que tem muitos pais que trabalham na Petrobras, porque a Petrobras fica aqui na minha cidade vizinha. Na minha cidade vizinha tem uns 2 polos da Petrobras. Então, tem muitos pais que trabalham, que moram aqui na minha cidade, que trabalham na cidade vizinha. Então, tem o da Petrobras. Então, o convênio da Petrobras, por exemplo, ele deixa a livre escolha que eles colocam, né? 50 minutos 2 vezes por semana. Tem isso. Verdade. O que não é tão ruim, tá, Lua? Porque eu já vi menos. Eu já vi menos. A gente vai falar sobre essa questão do tempo também. E aí, por exemplo, eu estou falando essa questão do convênio, porque para os pais conseguirem o reembolso com a minha terapia, eles conseguem, os da Petrobras. Só que os pais acertam diretamente comigo e aí a Petrobras faz o reembolso para eles, entenderam? Então é livre, não é eu vinculada à Petrobras, são os pais. Porém, a Petrobras manda um modelinho de relatório para que eu possa preencher e eu ter pelo menos noção de quanto tempo eu preciso. Porém, esse relatório ele pode ser atualizado. Então, geralmente, o que eu faço? Eu mando um relatório anual, falando que durante aquele período do ano a gente precisa de pelo menos 4, 5 sessões mensais, é um mínimo. Então, caso aumente, eu envio e renovo esse relatório. Então, os convênios, eles realmente precisam ali, das vezes, desse número de sessões. Porém, gente, não tem como estabelecer. Por exemplo, eu tenho colegas que trabalham com processamento auditivo, o PAC. Aí coloca lá, são 10 sessões de PAC. Será que aquela criança vai se desenvolver em somente 10 sessões? Né? Então, isso tudo é muito complexo. Mas voltando aqui, por isso que a gente está falando sobre isso tudo, gente, voltando, eu sempre gosto de... Eu sou professora, né? Então, de ligar o que a gente estava falando anteriormente. A gente está falando sobre essa questão de laudo médico, de número de sessões, porque como eu falei, o psicopedagogo precisa fazer a avaliação do seu paciente, e às vezes ele não tem essa oportunidade, porque o paciente já vem com o laudo pronto. E às vezes, vamos supor, para estabelecer 20 sessões para aquele paciente. Gente, às vezes, eu, por exemplo, levo 8, 9 sessões só para avaliar. Não tem como você avaliar em uma consulta, não é verdade? Então, tem essas questões também. Falando aqui sobre o nosso primeiro erro, achar que psicopedagogo deve laudar. Esse é o nosso primeiro erro. Gente, psicopedagogo não lauda. Às vezes, eu tenho cursistas que falam assim comigo: ô Pri, e se eu não chegar num resultado final na minha avaliação? Gente, quem disse que vocês precisam chegar no resultado final na avaliação? Não precisa, tá? Não precisam chegar num resultado final na avaliação psicopedagógica. A avaliação serve muitas das vezes para você conhecer o seu paciente e traçar um plano de intervenção para ele. Mas não necessariamente significa que o psicopedagogo tem que saber que aquele paciente tem TDAH, ou tem dislexia, ou tem algum transtorno. Quantas e quantas vezes eu já conversei com a família e falei, olha, a avaliação deu tais e tais resultados. Seu filho tem déficits cognitivos, ou tem déficits emocionais, ou tem déficits pedagógicos e tudo mais. Priscila, você saberia me dizer, olha, ele até pode ter características disso, características daquilo, porém, o meu papel quanto profissional é a gente talvez fazer a intervenção, ou muitas das vezes a gente fazer o encaminhamento necessário. Não é verdade? Às vezes a gente precisa encaminhar
Então, encaminha ali para a neuropediatria, ou se tem questões emocionais, encaminha para a psicologia. Então, ter esse olhar também que psicopedagogo nem precisa, não precisa dar conta de tudo. Então, o primeiro erro aí, quando a gente fala de avaliação psicopedagógica, é achar que o psicopedagogo pode e deve laudar. O psicopedagogo não lauda, gente. Quem lauda é médico. E aí você fala assim, mas Priscila, o psicopedagogo não emite relatório? Relatório, informe psicopedagógico, não laudo diagnóstico final. Isso é com o médico. Às vezes neuropediatra, às vezes psiquiatra da infância e da adolescência, tá bom? Segundo erro, não ter uma linha teórica para respaldar o seu trabalho. Gente, a gente precisa ter uma linha teórica para respaldar. Falo muito isso e sempre. Às vezes a gente acha que fiz a formação em psicopedagogia, terminei a minha formação e estou pronta. Vamos lá, estou com gás, preciso atuar, estou fresquinho. Você já escolheu a sua linha teórica? Assim como na psicologia, na psicopedagogia, a gente também tem linha teórica para seguir. É importante. Gente, respaldar o trabalho de vocês cientificamente é muito importante. E um erro que eu vejo, que eu falo que eu tive quando eu fiz a psicopedagogia, eu vejo muitas pessoas fazendo a psicopedagogia no online. Não desqualificando, tá? Porém, no online, você precisa buscar ainda mais conhecimento por fora. Eu falo que, assim, eu fiz a psicopedagogia presencial. Foram quase 2 anos de pós-graduação. Eu demorei 6 meses só para terminar o meu TCC, que eu ainda fiz pesquisa de campo. Mas na época que eu fiz a psicopedagogia, eu e os meus colegas, a gente tinha encontros para estudo de caso. A gente teve 2 ou 3 aulas, não lembro, específicas para ajudar a gente a descobrir que linha teórica a gente gostaria de seguir. Eu já saí da faculdade com a minha linha teórica. Então, eu vejo que, às vezes, as universidades, as faculdades online, por exemplo, não dão isso, não dão esse tipo de suporte no sentido de estudo de caso, essa troca. E aí, o que acontece? Você não tem uma linha teórica, você não tem um respaldo. Então, às vezes, eu falo para as minhas cursistas, o que eu falo, olha, eu já dei, foram 7 turmas, 7 cursos, 7 turmas. Algumas voltadas ali para psicopedagogia clínica, outras turmas voltadas para transtorno de aprendizagem, que eu também tenho um curso muito legal de transtorno de aprendizagem. E aí a maioria das que se formaram comigo no curso de psicopedagogia clínica, voltado para psicopedagogia clínica, não tinham linha teórica estabelecida, e a maioria era formada, algumas já até atuavam. E eu, como assim? Você não tem uma linha teórica? E aí a gente foi trabalhando isso, foi ajudando para que elas pudessem ter esse respaldo, sabe? É importante. Gente, psicopedagogo, ele é um terapeuta e a gente tem respaldo científico, a gente trabalha com desenvolvimento cognitivo, a gente trabalha com estimulação do cérebro, a gente trabalha com neurociência o tempo inteiro. Como que eu não vou ter um respaldo ali, uma base teórica consolidada para saber que eu estou indo, sabe, bem no meu trabalho? E essa questão desse respaldo teórico nosso, isso traz, inclusive, mais segurança para o meu trabalho. Se eu tenho estabelecido ali esse respaldo técnico, eu vou ter mais segurança para trabalhar com o meu paciente e saber, não estou tirando nada da minha cabeça, sabe? Não estou trazendo nada aleatório. Eu falo para vocês, nesse meu armário aqui suspenso, tem os arquivos que são arquivos mais técnicos, mais teóricos. Eu tenho ali o meu caderno da faculdade. Eu tenho livros e livros ali, apostilas, que eu vivo pesquisando também, que eu vivo analisando. Às vezes a gente tem um determinado quadro, deixa eu dar uma olhada lá. Sabe? A gente precisa desse movimento. Bom dia, Daci, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. A gente está falando, Daci, sobre os erros do psicopedagogo, tá? E aí a gente já falou sobre um primeiro erro, que é o psicopedagogo achar que ele pode laudar. Um segundo erro agora é o psicopedagogo não ter uma linha teórica para respaldar o seu trabalho. Terceiro erro, gente,
deixar de estruturar um roteiro. O psicopedagogo, ele tem ali aquele olhar de que cada criança é diferente do outro, cada paciente é diferente do outro, não é verdade? A gente não tem esse olhar de desenvolvimento? Peraí, não vamos colocar todos os pacientes dentro de uma caixinha. Não estou falando isso, mas o psicopedagogo precisa ser organizado. Ele precisa ter planejamento. E estruturar um roteiro é fundamental. Então, o que vem nesse roteiro, Priscila? Esse roteiro vem habilidades que você precisa avaliar, instrumentos que você pode avaliar. Eu sou muito do papel, mas eu tenho aprendido a ser um pouco mais tecnológica. Então, assim, quando eu, por exemplo, eu tenho aqui o meu Drive, eu tenho um HD externo também, organizado por pasta, e aí ali eu tenho os instrumentos organizados por idade, aquilo tudo. Então, é importante que o psicopedagogo tenha esse roteiro, para na hora da avaliação ele falou, vou começar por aqui. Nem sempre o roteiro precisa ser engessado, eu posso flexibilizar. Às vezes o meu paciente está um pouco cansado e o que eu organizei aqui de acordo com o meu roteiro para o dia não está legal. Então, eu tenho que fazer uma modificação. Flexibiliza. Planejamento não é assim, gente. A gente não flexibiliza planejamento na escola. Então, planejamento também do terapeuta pode ser flexível de acordo ali com o que você percebe do seu paciente, tá? Quarto erro, achar que pode avaliar áreas que não competem ao psicopedagogo. Gente, a gente achar que eu posso avaliar áreas que não competem ao que eu sei, ao que eu domino, isso é um erro, sim, gigante, tá? Então, a gente... Sabe uma situação que eu sempre falo para os meus cursistas? Cada uma dentro do seu quadradinho é bem assim. O psicopedagogo precisa saber o que compete ao psicopedagogo avaliar, o que compete ao psicopedagogo falar, a orientar, a sugerir. Vamos supor, um laudo médico final compete ao psicopedagogo? Não. É com o neuropediatra, com o psiquiatra. O que mais? A avaliação de quadros de ansiedade, por exemplo, transtornos patológicos, transtornos emocionais. Cabe ao psicopedagogo? Não, gente. A não ser que o psicopedagogo tenha formação em psicologia, tá bom? Acontece. Tem colegas, eu já tive cursistas que eram psicólogas. Aí, beleza, cabe. Você até tem respaldo para isso. Agora, se o psicopedagogo é pedagogo, ou se ele fez a graduação em psicopedagogia, e tudo, que agora tem a graduação em psicopedagogia também, não é verdade? Não é só a pós-graduação. E aí sim, gente, aí ele, nem assim, perdão, só se ele for psicólogo. Geralmente, se ele tem a formação em psicopedagogia ou se ele é pedagogo, não, tá? Não cabe essas questões de avaliação. Agora, um pedagogo pode avaliar uma escrita. Um psicopedagogo pode avaliar uma escrita com base, por exemplo, na Emília Ferreiro? Posso, gente, domino, é minha área. Posso avaliar desenvolvimento cognitivo de acordo com as fases do desenvolvimento propostos por Piaget? Claro que posso, é nossa área, a gente domina isso. Agora, posso avaliar habilidades auditivas, assim? Eu não digo uma discriminação auditiva que a gente sempre olha, não é verdade? Não falo uma atenção auditiva, não. Estou falando de habilidades mesmo auditivas que cabem ao fonoaudiólogo. Não, linguagem. O psicopedagogo, ele precisa entender e ter essa noção base de linguagem expressiva, linguagem receptiva. Porém, se precisa intervir nessa área com o fonoaudiólogo também. Então, esse é um erro, sabe? Achar que a gente dá conta de tudo. Um erro muito grande. Teve um vídeo que eu gravei recentemente que eu falei sobre o psicopedagogo eu falei sobre o psicopedagogo que sai encaminhando para um monte de profissional e às vezes os pais não têm condições de arcar com aquilo. Então, às vezes, a gente precisa abrir mão até do atendimento da psicopedagogia, se o pai não tem condições de arcar com a psicopedagogia,
e outra terapia, e a outra terapia, ela tá, assim, com maior necessidade. Vamos supor que eu tenho um paciente com dificuldade na alfabetização, mas as questões emocionais estão gritantes, e o pai não tem convênio, está atendendo ali no particular, não tem condições de arcar com os dois. O que eu faço? Paizinho, vai lá para a psicologia, vamos tratar as questões emocionais que hoje estão gritando ali, de uma forma mais evidente, tá bom? Gente, vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? Vão colocando aí no comentário para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar, tá bom? Se tem dúvidas, vamos fazer esse... Podem compartilhar aí, eu gosto muito de fazer essa troca, gosto de comentar. Fiquem à vontade, tá? Não deixem de deixar o like de vocês, gente, eu sempre esqueço essa parte. Eu falo que eu sou muito técnica, eu sou professora, gente. Esse negócio de marketing digital não é muito comigo, não, mas aí a minha equipe fala, Priscila, você precisa pedir, né, para eles deixarem o like, que é importante para a gente ter mais engajamento e até saber ali se está sendo legal para eles e tudo mais, e pensar em novos materiais a partir disso. Não, tá bom, vou lembrar. Vamos lá, gente. Próximo, o erro que eu coloquei aqui. Quinto erro. Achar que pode utilizar os mesmos instrumentos em todos os casos. O psicopedagogo pode utilizar todos os instrumentos engessados em todos os casos? Não, não pode. Mas, Priscila, você não falou que você tem que ter roteiro? Roteiro é uma coisa, planejamento é uma coisa. Agora, instrumento prático... Então, vamos supor que dentro do meu roteiro eu tenho ali a parte da avaliação pedagógica. E aí, sim, eu tenho que ter os meus instrumentos adequados, certo? Para cada ano de escolaridade, para cada ano, a idade mesmo do paciente, para cada nível cognitivo, para os diferentes tipos de dificuldade que eu posso avaliar com aquele determinado instrumento. Então, um erro muito comum é achar que eu posso usar a minha mesma bateria de avaliação em todos os casos. Não, gente, a gente não utiliza. Então, Priscila, as provas operatórias, por exemplo, eu posso utilizar ela? Verdade, né, Daci? Cada criança é única, é isso aí. As provas operatórias, eu posso utilizá-la em em vários casos? Claro, gente. Porém, até as provas operatórias, elas são subdivididas por idade e, geralmente, a gente considera a idade para ver se a criança tem ali a estruturação cognitiva dela, o pensamento dela, de acordo com a idade cronológica. Então, até as provas operatórias, a gente não utiliza todas as provas operatórias para todas as idades, não. Se eu vou avaliar aquele pensamento mais pré-operatório, são determinadas provas. Para um operatório mais concreto, são outras provas. Para um operatório mais formal, são outras provas, tá? Então, a gente sempre vai dividir isso aí. Então, essa questão dos instrumentos, eu até vou subir aqui um outro que eu coloquei. Cadê? Não, eu coloquei para falar lá no Google Meet. Uma outra coisa que eu vou falar lá no Google Meet, na nossa próxima live, é sobre a questão do psicopedagogo, sobre a questão dos instrumentos, que psicopedagogo precisa ter teste caro. Não precisa, tá? Inclusive aí quando você for organizar. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na live. Só vou falar uma coisa para vocês. Por muito tempo, eu avaliei sem ter teste caro. Eu tinha os meus próprios instrumentos que eu construí a partir da... Não foi sozinha, claro que não. É difícil você, de início, ter esse olhar técnico para montar instrumentos sozinha. Mas eu tive uma pessoa que me supervisionou, ela já tinha muita experiência, que foi a minha professora da faculdade na época. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz supervisão com ela. E aí, ela que me ajudou na construção dos meus instrumentos e, por tempo, eu avaliei. E outra, gente, eu falo assim, que sempre foi uma ótima avaliação, sempre recebi muitos elogios,
Fiz parceria com as médicas aqui da minha cidade, que não tem muito neuropediatra, mas tem 2 que trabalham assim, né, são mais ativas aqui na cidade. E as 2 eu trabalho em parceria com elas, elas sempre falam: nossa, Priscila, sua avaliação ajuda muito o nosso olhar aqui na hora da consulta médica. Uma, inclusive, é do SUS, e a outra, as 2, uma é do SUS em particular e a outra já trabalhou no SUS também, mas trabalha hoje só no particular aqui na cidade. E assim, ambas, sabe, sempre elogiaram muito a minha avaliação, meu informe. Por anos eu não utilizei testes engessados e caros, não. Então, é possível, tá? Vamos lá. 6. Considerar somente os dados coletados. Gente, um erro que um psicopedagogo pode ter é considerar somente esses dados coletados. Vocês estão com lápis e caneta aí, papel? Gente, vão anotando esses erros, porque às vezes pode ser comum, sabe, na nossa prática, nesse nosso início, e a gente ter esse olhar. Não, o psicopedagogo, ele não pode olhar somente os dados. Vou falar uma coisa para vocês. Recentemente, eu tenho uma paciente que está com muita dificuldade na matemática, e ela é adolescente. Ela sempre veio com essa dificuldade na matemática. E aí, eu fiz a avaliação dela. Se eu fosse considerar o resultado dela no TDE, por exemplo, ela deu déficit grave no TDE. Se eu olhasse somente o resultado dela de forma isolada no TDE, eu ia falar que ela tem descalculia. Cheguei a conversar com a família sobre isso. Mas eu não posso olhar somente o resultado dela no TDE-2. E eu não acredito que ela tenha descalculia, apesar do resultado ter sido péssimo no TDE-2. Porque ela tem déficit cognitivo, de funções cognitivas, não de estruturação desse pensamento, não. Não que ela tenha uma deficiência intelectual, não é isso. Mas ela tem déficits atencionais, déficit na memória de curto prazo, diversas questões emocionais que causam um bloqueio. Então, assim, eu não olho isoladamente. Então, o psicopedagogo não pode considerar de forma isolada o resultado em determinado teste para dizer, tem características disso. É o que eu falo, o psicopedagogo, ele não dá laudo, porém, se você tem segurança no que você está falando, se você tem certeza, você pode chegar para a família e falar. Eu já falei, eu lido muitos anos com isso. Então, várias vezes eu já cheguei para a família e já falei, olha, seu filho tem características de TDAH, mas eu não posso laudar, você precisa ir para o médico para a gente descartar outras hipóteses, precisa fazer alguns exames de imagem para a gente dar uma olhada. Exame de imagem para TDAH? Não é isso. TDAH não tem exame de imagem para ver. Porém, exames de imagem para descartar outras patologias, certo? E também exames de sangue para a gente ver as questões de vitamina, isso tudo. Então, eu sempre falo, encaminho para a neuropediatria, porém, a gente tem esse olhar, né, no consultório, de que pode haver aquela criança se enquadra em determinados critérios diagnósticos. Porém, eu não posso olhar de forma isolada o quadro e o resultado final, tá? Daquele teste, né? 7. Não fazer uma anamnese de forma completa. Gente, quando a gente fala de anamnese, é coleta de dados. Então, eu falo que o psicopedagogo ele é um detetive. E essa investigação precisa ser muito minuciosa. A gente precisa olhar. Eu falo muito isso com as minhas cursistas, que quando a gente faz análise de anamnese no curso, geralmente eu ofereço para elas, né, um modelo de formulário de anamnese que eu utilizo. Também ensino para elas a ler a anamnese. Daci, essa aqui vai, tá? A do Google Meet que não. A do Google Meet vai ser 10 horas. 10 horas pelo Google Meet. Eu não sei se você está lá na nossa comunidade. Tá bom? Essa aqui vai ficar gravada. Você pode continuar assistindo depois, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala sobre análise de anamnese, como eu falei, eu ensino para as minhas cursistas a analisar essa anamnese também.
a gente precisa fazer uma boa coleta de informações. E também não é só coletar esses dados. Eu vou dar um exemplo assim básico para vocês. Quando você vê uma criança que lá na anamnese tem escrito assim, teve troca de fonemas na fala quando era menor? Aí, sim, teve. Ao mesmo tempo, a gente precisa olhar lá na parte de alimentação. Se quando era pequenininho, aqueles alimentos eram muito triturados. Por quê? Para a gente ter também uma boa articulação assim dos fonemas, é o que? Motricidade orofacial, não é verdade? E às vezes esse movimento do mastigar, ajuda nisso. Então, assim, eu lembro até da minha supervisora falando comigo na época, ela, Priscila, eu tive troca de fonemas na fala. Mas não porque eu tive atraso, mas é porque minha mãe triturava tudo para eu comer, batia papinha no liquidificador, era tudo molinho, tinha medo de eu me engasgar, não colocava eu morder uma maçã, mastigar uma carne. Então, assim, o psicopedagogo precisa ir olhando e alinhando aquilo ali, tendo essa noção. O que eu posso juntar aqui? Isso aqui pode estar atrelado ao quê? Entenderam? Então, quando eu falo de estruturar uma boa anamnese, não é simplesmente você ter um formulário de uma anamnese bem feita, mas também é saber colher aquelas informações, fazer essa coleta de informações e também avaliar aquela coleta de informações. Não adianta a gente também... Vamos supor, o psicopedagogo não sabe marcos do desenvolvimento. Ele vai saber se teve atraso ou não de acordo com a informação coletada? Não vai. Ele vai saber se teve atraso de linguagem quando olhar a anamnese? Se a família coloca lá que andou com 1 ano e 2 meses, você vai saber se teve atraso ou não? Tá? É isso. Vamos lá. E não tem atraso com 1 ano e 2 meses. Vamos lá, gente. 8º erro que o psicopedagogo pode cometer: desconsiderar a escola durante o processo. Gente, isso é seríssimo. O psicopedagogo, ele é terapeuta o quê? Da aprendizagem. Então, geralmente, as dificuldades, às vezes, vão estar atreladas à escola, às vezes não. Mas a escola é fundamental nisso. Ué, Priscila, tem vezes que não vem a dificuldade na escola? Não. Às vezes não, eu já tive pacientes que estava tudo bem na escola. Mas assim, com o olhar da escola como um todo. Mas quando eu vou na escola, eu converso, eu faço as perguntas, aí a escola, realmente tem isso, realmente tem aquilo, sabe? Então, a escola, ela tem. Eu já tive um quadro de um paciente, inclusive foi no início dos meus atendimentos. Hoje ele está um rapaz. E aí, a escola encaminhou para terapia, para avaliação, mas não porque ele tinha dificuldade para aprender, ele era muito bom. Inclusive, ele tinha um QI além, acima, né, do esperado. Mas na hora do recreio, a diretora, era uma escola pequena também, a diretora ficava olhando ele. E ele ficava girando, girando, girando na hora do recreio, não interagia com ninguém. E ele ficava rodando no refeitório, assim, girando, girando. Aí a diretora falou, gente, tem alguma questão. Mas na sala ele conseguia acompanhar oralmente. Na hora de escrever também ele tinha um pouco de dificuldade. E aí veio para avaliação, aí veio diretamente comigo, aí fez avaliação comigo. Você fechou, Priscila? Não, mas coloquei todas as características dele, que aí quando eu mandei para a neuropediatra, eu falei assim, ela vai saber ler entre linhas. E aí ela teve um olhar também que foi fundamental e fechou o autismo. Aquele movimento de girar, entre outras características que ele tinha, era um movimento estereotipado, entendeu? Uma forma de autorregulação. Então, a gente tem que ter isso, não desconsiderar a escola durante esse processo. 9º erro, avaliar somente pedagógico. O psicopedagogo não avalia só pedagógico. O psicopedagogo avalia funções cognitivas. O nosso objetivo é olhar o funcionamento cerebral. Então, a gente avalia funções cognitivas também. A gente avalia as questões emocionais não com o intuito de ser muito detalhado e para laudo daquilo ali, não. O nosso objetivo é avaliar até mesmo para se houver a necessidade de um encaminhamento para uma avaliação mais minuciosa ali da psicologia.
tá? E o nosso 10º, para a gente poder encerrar a nossa live, que eu tenho que me organizar para o Meet. Gente, se tiver alguém aqui assistindo que não esteja lá na comunidade, coloque aqui um oi, que tem que entrar na comunidade para ter acesso à aula lá do Google Meet, que a gente vai falar sobre os primeiros passos para avaliação psicopedagógica lá no Meet, tá? Mas vamos lá para a 10ª. Falar o que não tem certeza, nem respaldo técnico suficiente, cuidado psicopedagogo, só fale o que você tem certeza, o que você tem convicção. Não saia falando coisas aleatórias, sem respaldo técnico, sem respaldo até mesmo de comportamental, coisas que você não tenha certeza, não fale. É melhor a gente, às vezes, ficar naquela dúvida, segurar um pouquinho, reavaliar determinada habilidade, ter um olhar, buscar mais informações, fazer uma coleta de dados maior para depois ter esse olhar do que sair falando de forma precipitada e irresponsável. Não é verdade? O psicopedagogo tem que ser muito responsável, gente. A gente lida com crianças, a gente lida com desenvolvimento infantil, tá? E é isso. Esses são os 10 maiores erros que eu selecionei. Tem vários outros, eu acho que eu poderia listar aqui muito mais, sabe? Erros que o psicopedagogo costuma ter. E o meu objetivo é trazer isso para você e sinalizar para que você não faça, não tenha, né? Não pratique esse tipo de erro, sabe? Tenha cuidado ali durante esse processo de avaliação. Tenha sempre em mente de que você está lidando com desenvolvimento infantil e desenvolvimento cognitivo. E uma coisa que eu falo para os pais, eu sempre falo assim para eles, olha, obrigada. Obrigada por confiar parte do desenvolvimento do seu bem mais precioso em minhas mãos. Quando eu dou alta, então, eu falo como foi bom auxiliar no desenvolvimento do seu filho e como é bom quando a gente recebe assim esse carinho por parte da família, porque eles confiam na gente. Não é verdade? Eu tenho um paciente que ele já está comigo, vai fazer 7 anos. Ué, Priscila, tanto tempo? Sim, porque ele precisa de atendimento contínuo, porque ele tem síndrome de Down, cursando ali com deficiência intelectual moderada, mas ele tem algumas características de TEA também. Então, é um quadro bem complexo. Hoje ele já está com 18 anos e continua aqui. E ele é muito amado, sabe? Gente, ele está tanto tempo comigo que ele é muito amado até pela minha família, assim. O meu esposo sabe tudo dele, assim, que a gente sempre compartilha, tudo no modo sentido, assim, né? Dos avanços dele, que eu sempre compartilho, das dificuldades também. Agora, até os meus pais perguntam, e aí, como que ele tá? Ele tá bem? Então, assim, ele é tão amado. E eu agradeço muito a mãe dele por confiar. E a mãe desse meu paciente, ela é professora universitária aqui da cidade. Ela tem doutorado em psicologia pela PUC. Então, é uma pessoa assim, com muito conhecimento, sabe? E a gente troca muito até por esse conhecimento que ela tem. Adoro conversar com ela. Já até pedi ela para ajudar em alguns casos aqui emocionais de alguns pacientes, ou com algumas dicas para as mães. Esses dias ela fez uma conversa muito legal com uma outra mãezinha que tem passado por uma situação muito difícil com o filho. Então, essa troca, esse acolhimento com as famílias, sabe, isso é muito importante. Para isso, gente, a família precisa confiar na gente. E a família sempre vai confiar na gente se a gente não sair falando besteira por aí, na verdade. Então, tomem cuidado ali com o que vocês falam. Gente, é isso. Eu vou precisar encerrar a nossa live de hoje, porque daqui a 10 minutinhos, às 10 horas em ponto, eu vou entrar lá no Google Meet para a nossa primeira live secreta. E sábado que vem, às 10 horas, teremos outra live secreta. E provavelmente às 9 teremos essa live aqui também. Porque eu sempre vou fazer assim, 9 horas a live no YouTube e 10 horas a nossa live secreta do Google Meet. Tá bom? Aguardo vocês até semana que vem, gente. Beijo grande, obrigada, tá? Por estarem aqui comigo, por me acompanharem.
e aguardo vocês lá no Meet daqui a pouco, tá bom? Tchau, pessoal!